Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, Hebreus 12, versículo de número 1. Louvado o nome do Senhor. Glórias a Deus. Todo mundo aqui está feliz com Jesus? Já louvamos, já adoramos, já sentimos a presença de Deus. Amém? Agora chegou o momento de nós, aleluia, meditar e ouvir a palavra do Senhor. Eu quero, enquanto os irmãos procuram Hebreus 12 primeiro, eu quero render graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela vida dos obreiros, pela vida do pastor Júnior, do presbítero Tiago, todos os obreiros, pela vida dos jovens, das irmãs. Recebi uma notícia muito boa hoje. O pastor Júnior mandou uma mensagem e falou assim: pastor, a escola dominical foi uma bênção, estava lotada a igreja. Que glória! Que Deus continue abençoando os irmãos, se esforçando a estar aprendendo com a palavra de Deus. Amém? Iniciamos aí hoje, né, a escolinha das crianças. Isso é bênção de Deus, né? Que Deus continue abençoando a irmã Denilza, a irmã Chiles. Deus continue abençoando todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Os obreiros aí que deram a escola bíblica dominical, que Deus continue abençoando, que estavam na direção da escola. Enfim, todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Fomos passar o dia em família. Tinha um bom tempo, 3 anos que não reunia a família. E hoje nós fomos comer aquela coxa de galinha assada junto com o papai, com a maninha. Foi coisa boa demais, viu? Foi coisa boa para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Foi bom porque tivemos a oportunidade de falar de Jesus, das suas grandezas. Saímos de lá regozijando no Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, maravilhoso, em nome de Jesus. Rogo as nossas orações pela vida do meu pai e da minha mãe, que no próximo domingo estará vindo para a nossa casa, para o nosso pequeno lar. E para que Deus trabalhe no coração deles, que eles venham para o culto ouvir a palavra do Senhor. E a amada igreja, aquele que tiver o desejo de nos fazer uma visita, conhecer meu pai e a minha mãe, né, tomar um café com a gente, as portas da nossa casa estarão abertas para toda a amada igreja. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Livro de Hebreus 12 primeiro. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim, o texto cabeçalho está dizendo: a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Diz assim: portanto, vírgula, nós também, vírgula, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de deixando todo e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui dentro de um texto, esta carta aos Hebreus, né? Alguns estudiosos sugerem que foi Paulo que escreveu, mas não temos nenhuma confirmação. Mas o que mais importa é que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o alimento essencial para nossas almas. Jesus, uma certa feita, quando ele foi atentado, ele disse que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Está lá na carta de Pedro. Homens cheios do Espírito Santo, eles escreveram a palavra do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo. E aqui nós estamos adiante de um texto aonde no versículo de número 1 vai dizer assim: portanto, vírgula, nós também, e vírgula. Quando o texto está falando portanto, nós também, é porque lá atrás ele estava falando de uma outra geração, ele estava falando de um outro alguém, de algo passado.
Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que estão os heróis da fé, a qual nas suas trajetórias eles viveram, aleluia, presenciaram milagres de Deus na sua vida através da fé no Senhor. Se você ler, aleluia, Hebreus 11, você vai ver Abraão, o homem que é criado na casa de uma idolatria, juntamente com seu pai. Deus vai fazer promessa para ele, ele vai sair da casa do seu pai, ele vai sair do meio da sua parentela, ele vai sair da sua terra e ele vai para uma terra a qual o Senhor não mostrou, mas o Senhor mostraria para ele. Você vai ver também na carta aos Hebreus uma mulher por nome de Sarai que tinha o seu ventre cerrado e pela fé ela alcançou a promessa de Deus na sua vida. Você vai ver também um homem por nome de Noé, a qual as crianças louvou aqui nesta noite, que pela fé ele construiu uma arca, a qual Deus deu a visão, deu o tamanho, a altura, deu toda a metragem para ele. E aqui no capítulo 12, aleluia, começa dizendo: portanto nós também. O que o texto está deixando bem claro para mim e para você é que lá atrás os heróis da fé, homens de fé, mulheres de fé, viveram o sobrenatural de Deus, viveram promessas de Deus por meio da fé, obedeceram ao Senhor por meio da fé, aleluia, suportaram as tentações, suportaram as dificuldades, as lutas por meio da fé. E agora esta carta no capítulo 12 vai olhar para mim e para você e vai dizer: portanto, agora e nós, os antepassados deixaram testemunho, os antepassados viveram promessa por meio da fé. E agora está nos fazendo uma pergunta: e nós, a igreja deste século, e nós que estamos na casa do Senhor, qual é o testemunho de fé? Qual é o legado que nós vamos deixar após nós partir desta vida? Louvado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os heróis da fé deixaram grandes testemunhos que eles viveram por meio da fé. E o texto está dizendo: e nós agora, aqui na Porteira Branca, aleluia, às 7h40 da noite, neste domingo, e nós, qual é o legado que nós vamos deixar no dia que Jesus me chamar e te chamar, para que nós partimos para a eternidade? Será que os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas de serviço, a nossa parentela vai dizer assim: partiu um grande homem de Deus, partiu um grande jovem cheio de Deus, partiu uma grande mulher cheia de Deus, que deixou um bom testemunho, que deixou, aleluia, um bom testemunho de fidelidade ao Deus que ela servia. E o texto está dizendo: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmão, o que o texto está dizendo é que os antepassados, eles viveram uma vida perseguida, eles viveram uma vida como Noé. Noé viveu uma vida em um mundo, em uma geração, que Deus olhou sobre a terra e Deus só enxergou em Noé sinceridade, obediência e temor ao Senhor. E Deus olhou para Noé no livro de Gênesis e deu para ele, aleluia, o projeto de construir uma arca e de ele pregar acerca do dilúvio que aconteceria sobre a terra. E Noé começou a pregar, Noé começou a falar que Deus mandaria o dilúvio e ele destruiria toda a terra. Muitos não acreditaram, não deram ouvido para Noé. Muitos, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu começo a entender. Eu imagino Noé, aleluia, tirando madeira, preparando a arca, e as testemunhas do lado dele dizendo para ele: olha Noé, tu é um louco, por que tu fazendo tudo isso? E eu imagino Noé dizendo: é porque o meu Senhor, ele falou comigo, e eu tive a sensibilidade de ouvir a voz dele, entender a voz dele, e eu estou fazendo aquilo que ele me ordenou. Eu imagino aqueles que presenciavam
olhando para Noé e dizendo: Noé, você é um doido, você é um maluco, desista, para com isso, que Deus que vai mandar chuva, que vai alagar toda esta terra. Mas Noé, ele não deu ouvido, aleluia, às perseguições, às palavras daqueles que estavam em treva. Mas a Bíblia diz que Noé, aleluia, perseverou, obedeceu ao Senhor, e no dia que Deus estava próximo a cumprir o dilúvio, ele disse para ele: Noé, pega a tua família e entra dentro da arca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória. Deus santo e fiel. E o texto está dizendo: e agora, pois, eles lá estavam arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E eles, irmão Luiz, eles testemunharam, eles presenciaram tudo que Noé fez, obedecendo a voz do Senhor. E agora, aleluia, o texto está dizendo: bom, ele deixou o seu legado, ele deixou, aleluia, um grande exemplo de homem de Deus aqui na terra. E a pergunta desta noite é para mim e para você: o que as testemunhas que estão do meu lado, do seu lado, o que elas estão testemunhando que viu de mim e de você nesses últimos dias por onde nós andamos? Por onde, jovem, vocês passaram? O que as testemunhas, aqueles que estão ao redor meu e de vocês no colégio, o que é que eles dizem de vocês quando eles chegam em casa? Será que eles dizem: eu congrego, eu estudo no colégio com um jovem fulano e o jovem Bertando, e é um homem de Deus, é um jovem cheio do Espírito Santo, e é um jovem sábio? Irmão do ciclo de oração, quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa casa, o que a vizinhança olha para mim, para você, e o que eles testemunham de nós, obreiro, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia, na rua por onde nós anda? Será que eles testemunham? Olha, fulano é um santo homem de Deus. Sabe, a irmã fulana, sei, é uma santa mulher de Deus. Hoje está dizendo: sabe, fulano e ciclano, sim, sei, se esconde de trás da Bíblia, vai para a igreja, ora, participa da Santa Ceia, mas a vida daquela pessoa não dá exemplo que é uma mulher de Deus, porque fala palavrão com o esposo, fala palavrão com os filhos, fala palavrão com os vizinhos, filho que fala palavrão com os pais, não respeita o pai e a mãe. E a pergunta aqui nesta noite é: qual é o testemunho que nós estamos deixando para aqueles que estão ao nosso derredor? É noite de nós, aleluia, trazer a memória. É noite de nós trazer a memória por onde nós passa, por onde nós pisa, o que nós falamos. É uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É uma palavra com o esposo de uma mulher de Deus, com a esposa de um homem de Deus. Ou nós abrimos a nossa boca dentro de casa para amaldiçoar nossos filhos com palavra, para amaldiçoar, aleluia, a nossa esposa com palavra, esposa amaldiçoando esposo com palavra? Ou somos, aleluia, homens santos, mulheres santas de Deus, crianças, jovens, santos de Deus, que o vizinho escuta simplesmente não palavrão, não contenda, não falatório, não confusão, mas que escuta o barulho da sua oração. Glória a Deus. Dentro do seu quarto, o barulho do seu louvor, você louvando o nome do Senhor, e o seu vizinho no pé da parede, escutando e sentindo a presença de Deus. Portanto, também, pois nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, o texto deixa bem claro no versículo 1: deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que eu acho importante do texto é que o texto diz assim: deixamos o embaraço, que é o mesmo pecado. O texto diz: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Irmão, tem coisa que não é pecado se fazer. Tem coisa que não é pecado eu fazer. Mas tem coisa que ela é um embaraço para que me leve a eu cair no pecado. Você já viu? Quem é nordestino que levanta a mão? Quem é nordestino do Nordeste? Levanta a mão. Quem já correu dentro do agreste, ou dentro do pasto, dentro do mato, se embaraçou no ramo de alguma coisa e já caiu? Levanta a mão. Eita, corda moral. Quantas vezes eu ia pegar animal do meu pai na roça, e quando o animal me via, perna para quem tem, para mim não botar o cabeça dele e não pegar ele. E eu corria para um lado, corria para o outro. Daqui a pouco eu marchava de carreira, aí aquelas ramadas que tem, aquelas ramadas de siri assim no capim, eu ia correndo, embaraçava o meu pé, saía mais ou menos uns 10 metros, cai, mas não cai, até eu enfiar a cara no chão e eu caí. Isso se chama de embaraço. Preste bem atenção nisso aqui. Você acha que Davi pecou de arrependimento ou teve um princípio para o pecado de Davi? A Bíblia diz que Davi, aleluia, 2 Samuel capítulo 11, que Davi era para ele estar na guerra pelejando. Ele não foi para a guerra, ele ficou no palácio descansando. E o embaraço que veio na vida de Davi, sabe o que foi? Eu vou passear, aleluia, nos terraços do meu palácio. Eu vou dar uma volta, vou aproveitar a oportunidade que eu estou de folga, e eu vou dar uma volta. E quando ele dá a volta em redor do palácio, ele vê a mulher de Urias lá embaixo tomando banho. E quando ele olha, a Bíblia diz que ele desejou no seu coração, chamou o seu servo e disse: vai buscar aquela mulher e traz para ele. E o servo foi lá, buscou e trouxe, e ele adulterou com ela. O primeiro que veio não foi o pecado, o primeiro foi o embaraço. Qual foi o embaraço da vida de Davi? Aleluia, no momento de folga. A gente precisa entender que precisamos observar onde nós pisamos no momento das nossas folgas. Nós precisamos entender, jovem, que no momento que nós estamos com a mente vazia, estamos com tempo suficiente, a gente precisa vigiar o que nós assiste, a gente precisa vigiar os pés que nós coloca, a gente precisa vigiar com quem nós fala, com quem nós damos atenção. Sabe por quê? Presta atenção aqui na palavra, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque se nós não observar, se nós não tiver visão espiritual, assim como José entendeu que quando ele estava na casa de Potifar, o embaraço veio sobre ele. Qual foi o embaraço que veio sobre José? A mulher olhou para ele e disse: tu és lindo, tu és muito formoso, deita tu aqui comigo. O embaraço foi olhar para José e enxergar a boniteza e começar a elogiar José. Isso se chama de embaraço. Mas quando José era um homem que estava vigilante, quando ele viu que era um embaraço, ele disse: porventura eu pecaria contra o meu Deus? E a Bíblia diz que ele correu, ele fugiu do pecado, ele deixou o embaraço, e ele correu e a roupa ficou na mão da adúltera. Mas ele não adulterou. Lembra da mulher de Ló no livro de Gênesis capítulo 19? A mulher de Ló, quando Deus enviou os anjos de Sodoma e Gomorra para destruir, porque a prostituição estava podre naquele lugar. Mulher com mulher, homem com homem, da mesma forma que nós vemos o mundo hoje. E Deus se irou contra Sodoma e Gomorra, e Deus enviou 2 anjos para destruir, para tirar a família de Abraão, tirar Ló e a sua esposa, e as suas filhas e os seus genros. E a Bíblia diz que o anjo chegou na casa de Ló e falou para Ló: pega a tua bagagem, pega as tuas filhas, pega a tua esposa e cai fora, porque o Senhor vai destruir essa cidade com tudo. A Bíblia diz que Ló ficou mal parrando, que Ló ficou circulando para lá e para cá, e o anjo começou: vamos Ló, sai logo. Sabe por quê? Porque às vezes nós se apegamos com coisas do mundo, achando que nós somos deste mundo, mas nós como igreja não somos deste mundo. Nós somos um povo lavado no sangue do Cordeiro, e que vamos morar na eternidade com Cristo. A Bíblia diz que ele saiu com essa esposa, e quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que desceu fogo e enxofre sobre aquela cidade. Qual foi o embaraço do coração daquela mulher? O coração dela estava apegado com Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que que o anjo falou para ela: olha, não olhar ninguém para trás. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu o barulho da destruição,
ela virou para trás e olhou. Sabe por quê? Porque ela não vigiou pelos embaraços. Porque o embaraço, sabe o que era? O coração dela que estava preso no mundo. E nesta noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos alertar, para dizer para mim e para você: é tempo de nós pular por cima dos embaraços, é tempo de nós prosseguir, é tempo de viver o sobrenatural de Deus, é tempo de viver a promessa de Deus. É eu e você que estamos rodeados de um grande número de testemunho, deixando todo embaraço e todo o pecado e alcançamos as promessas. Levante a mão para Jesus, levante a mão para Jesus nesta noite. Você pode dar glória para Ele. Deus disse para Abraão: é preciso você largar os embaraços. Qual é, papai, os embaraços? Os embaraços é a casa de teu pai, os embaraços é a terra que você habita, os embaraços é a tua família. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu dizendo para ele: olha, Abraão, eu tenho promessa, eu tenho coisas para fazer na tua vida, mas é preciso você deixar os embaraços e também deixar o pecado que tão de perto te rodeia. Aí diz, aleluia, glórias a Deus. Corramos com paciência, aleluia, a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira. Nós somos atletas que estamos, aleluia, em uma carreira, da chamada carreira da fé, a qual o Senhor nos chamou para nós percorrer um trajeto. E esse trajeto está dizendo correr com paciência. O que ele está dizendo é: não corra afobado, não corra com ansiedade, não corra, aleluia, usando, aleluia, deixando a ansiedade te dominar, deixando, aleluia, a pressão do dia a dia te pressionar você a fazer aquilo que você não consegue fazer. Mas ele está dizendo: devemos que correr com paciência. E a pergunta é: como possamos correr com paciência? Eu te explico. Sabe aquele atleta que quando ele sai na corrida, ele dá tudo na saída, tudo que ele tem na saída? E sabe aquele atleta que ele sai correndo devagarzinho? Aí você olha, esse aquele ali já perdeu, está lá atrás. Olha os outros mesmo na frente. Daqui a pouco aquele atleta que está correndo com paciência, ele passa por aquele que chega no meio, cansa, aí ele passa por aquele, vai embora, atravessa a faixa e ele alcança, aleluia, a medalha que estava proposta para ele. Deus dizendo para mim e para você: não te preocupa com quem está correndo muito, te preocupa em manter, aleluia, a tua vida no altar, na oração, no jejum, na leitura da palavra, cultuando, buscando, fazendo a minha obra. E essa diz: você vai chegar no seu destino que você pretende chegar. Glória a Deus. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Quem pode levantar uma das mãos para Jesus? Não é para mim não, é para Jesus, é para Jesus. E o 2 diz assim, para finalizar: olhando para Jesus Cristo, o ator e consumador. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Ator aqui significa fonte. Quando ele está dizendo olhando para o ator, ele está dizendo olhando para a fonte que é Jesus Cristo. Quem sabe, fonte é lugar de você recarregar, fonte é lugar de você matar sede, fonte é lugar de você se saciar a sua sede. Quando ele está dizendo olhando para o ator, ele está dizendo olhando para a fonte da sua fé. Quem é esta fonte? É Jesus Cristo. Por quê? Como assim, pastor? Eu vou te explicar. O que eu estou dizendo é: não olhe para o problema do pastor, não olhe para o problema do irmão, não olhe para o problema da dirigente, não olhe para o problema do dirigente, não olhe para o problema do vizinho, não olhe para o problema do amigo do trabalho. Ele está dizendo: olhe para Jesus, porque Ele é a fonte. Como assim, pastor, a fonte? Eu vou te explicar. Quando estou fraco, eu vou até a fonte e a fonte me fortalece. Quando eu penso em parar, eu venho para a fonte que é aqui no templo. Deus fala comigo e eu volto para casa dizendo: não vou parar, não vou parar, não vou parar, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir nesta noite. A fonte está aqui, é Jesus. A fonte é Jesus. Quem depende da fonte aqui? Quem
daqui para ser cheio. Deixa o Espírito de Deus nesta noite te encher. Deixa a fonte jorrar. Deixa. Eu vejo uma igreja que estava sedenta do poder do Espírito. Atos capítulo 2 vai dizer que de repente veio do céu como o som de um vento fervente e impetuoso, e todos que estavam sentados na casa foram cheios do Espírito Santo, foram vivendo de línguas repartidas como um tempo de fogo. A Bíblia vai dizer que agora, depois que a igreja ela é saciada, ela recebe a água da fonte, que é o poder do Espírito Santo. Ela é uma igreja que ela não desanima, ela é uma igreja que ela não para. No meio das perseguições, das atribulações, o diabo ela dizia: vai parar, vai desistir, mas a igreja crescia cada vez mais, porque o poder, porque a fonte estava sobre a vida deles. Quem quer aqui nesta noite? A fonte está aqui, a fonte está aqui. Há uma glória do Espírito Santo, há uma presença aqui nesta noite, jovem. Recebe a beira desta água, receba agora, sacia a sua sede, sacia a sua necessidade. Eu acho lindo como Moisés ora a Deus e Êxodo 33. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus disse para Moisés: Moisés, pega o povo que tu tirou da terra do Egito, o povo que eu prometi, aleluia, glória a Deus, entrar na terra da promessa. Pega o povo e sobe para a terra da promessa. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele: Moisés, eu enviarei o meu anjo no meio de vocês para conduzir, mas eu não vou no meio do povo, porque o povo é um povo de dura servidez, era um povo que não queria se humilhar e reconhecer os seus pecados. A Bíblia vai dizer que Moisés clamou ao Senhor, irmão Osvaldo, e sabe qual foi a oração de Moisés? A oração de Moisés foi: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Sabe o que Moisés está dizendo em outras palavras? Ele está me dizendo: Senhor, eu sei que o anjo o Senhor está enviando, eu sei que o anjo é bom, o anjo tem poder de derrubar até um exército de mais de 1 milhão de pessoas, mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não quero mais anjo não, Senhor, eu quero é a tua presença no nosso meio. Sabe o que Deus diz aqui nessa noite para mim, para você? O único que tem o poder de saciar a nossa necessidade, o único que tem o poder de nos encher, sabe quem que é? É a presença do Deus de Israel. E ele diz na sua palavra: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio do meu povo. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Só que a igreja pode glorificar. Feche os olhos físicos e comece a entrar numa dimensão espiritual. Feche os olhos humanos e comece a entrar pelos portões celestial. Comece a imaginar você entrando, aleluia, no linda cidade santa, chegando adiante de Deus, olhando para Ele com os olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã, como a neve. Comece a imaginar aí agora, naquele grande dia, nós entrando pelos portões celestial e só os anjos dizendo: Santo, 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 Santo. E Ele colhe a lágrima do teu olho, e você vai dizer: valeu a pena passar por cima do embaraço, valeu a pena deixar o pecado, valeu a pena obedecer
renovando. Jesus está renovando. Deixa Jesus renovar. Deixa a fonte aqui nesta noite jorrar. Vai recebendo água na fonte aí. Vai recebendo água na fonte aí. Recebe aí, varão. Recebe aí, varão. Recebe poder para você chegar na terra da promessa. Abre a boca, Senhor, de oração. Não fica preocupado com a irmã do teu lado, não. Não fica preocupado, jovem, quem está do teu lado, não. Isso pode ser um embaraço de Satanás para você sair da mesma forma. Não fica olhando para o problema do pastor, para a pregação do pastor. Maior do que o pastor Jesus, maior do que a igreja de Jesus. E ele está aqui nesta noite. Abre a boca para adorar. Sabe qual é o maior embaraço da igreja? É que está no culto e não entra no culto. E é um embaraço. E Deus está dizendo: igreja, lava o embaraço. E você vai viver o sobrenatural. Quem vai deixar o embaraço aqui? Quem vai? Eu vou deixar os embaraços. Eu vou deixar. Tem alguém aqui que vai deixar os embaraços? Tem alguém que vai entrar no culto? Tem alguém que vai entrar no culto? Que já entrou. Aqui já está chorando. Tem mais alguém que já entrou no culto? Aqui já entrou no culto. Aqui já entrou no culto. Aqui já entrou no culto. Aqui está entrando. Entra no culto, Senhor, de oração. Entra no culto, igreja. Para de ficar brincando dentro da igreja. É tempo de nós nos encher. É tempo de ser cheio. É tempo de nós deixar para trás tudo que está impedindo. Pare de deixar aquilo que está impedindo você impedir. Pare de deixar aquilo que está segurando você segurar. É tempo de marchar. É tempo de prosseguir. É tempo de ir avante. É tempo de viver promessa. É tempo de viver um avivamento. Uma igreja avivada. Ela não só vem no culto do domingo. Ela vem no culto da quarta. Ela vem na oração da quinta. E Deus essa noite está dizendo: eu estou avivado. Eu estou cheio. Receba nesta noite uma carga de glória da parte de Deus. O que é embaraço para você? É o YouTube, é o Facebook, é o WhatsApp, é a amizade. Deus está dizendo: deixa o embaraço, deixa o embaraço, deixa o embaraço, porque eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher, eu quero encher. E nessa noite eu profetizo: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Amém, igreja? Sabe por que a igreja de Atos ela foi cheia? Eu finalizo aqui. Ela foi cheia porque ela estava no templo, orando constantemente. Atos capítulo 1, versículo 14 vai dizer que eles perseveraram em oração constantemente. Eles perseveraram em oração e súplica. Eles não perseveraram dentro conversando. Eles não perseveraram dentro da igreja observando o irmão do lado e a irmã do lado. Eles não permaneceram dentro da igreja observando as crianças. Não, eles permaneceram dentro da igreja. Sabe o que? Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Bíblia diz que quando eles foram cheios, eles não estavam mais nem de joelhos, eles estavam cansados, já era o nono dia.
A Bíblia diz que estavam assentados, e assentados eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem que perseverar na oração, na adoração, na súplica, na busca contínua. Não sai do templo da mesma forma. Sai do templo é cheio, é cheio, é cheio, é cheio. E Deus dizendo que está perseverando na adoração nesta noite, eu estou enchendo nesta noite. Ele está enchendo nesta noite. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Tem muito nosso Deus tem que ser doido na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco estamos dentro da igreja. Se o Espírito Santo não sacudir, não nos despertar, daqui a pouco nós estamos dentro da igreja entrando e saindo como se estivesse numa balada da mesma forma, mais vazio ainda. E Deus falou no meu coração. Hoje estava em um propósito de jejum e de oração. O Senhor falava para mim assim: meu servo, eu te levantei como coluna naquele lugar, e não deixe que a minha igreja venha perecer. Ai de ti se tu não pregar, aleluia, o arrependimento e o pecado na minha casa. E o Senhor falou para mim, eu falei para ele: sim, Senhor, estou disposto a pregar aquilo que o Senhor colocar na minha boca. E nesta noite o Espírito Santo, Ele está falando para nós aqui nesta noite, onde tem embaraço te levando para o pecado, sai daqui dizendo assim: eu vou começar a pular por cima do embaraço, eu vou começar a deixar o embaraço, para que eu não venha cair no pecado, para que eu não perca a presença, para que eu não perca a graça de Deus, e você vai prosseguir para a vida eterna. Quem vai para a eternidade aqui? Eu vou, o ciclo da oração vai, o jogo vai. Nós vamos entrar pelos portões celestiais, dizendo: Santo, 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 que vem comigo. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Amém, igreja? Deixe essa palavra no seu coração, e aqui eu finalizo em nome de Jesus. Eu quero comunicar os